Bom, vamos então continuar a nossa aula. Hoje vamos falar de microcontroladores e conceitos de entradas e saídas na robótica. Então, o que é um microcontrolador, né? Qual é esse conceito? O que a gente tem que entender quando fala de microcontrolador? Microcontroladores são esses microchips aqui. São microchips como esse. Eles são feitos, né? Eles são pequenos, eles são fabricados pequenos, com a característica de ser pequenos e de baixo consumo de energia elétrica. Esses microcontroladores, eles são usados, né? Eles são amplamente usados na indústria, em automóveis, por exemplo, a autonomia do carro, quanto que tem de combustível, quanto que está fazendo com 1 litro de combustível e fazer uma conta de qual vai ser a autonomia do carro. Ele vai andar ainda mais 233 quilômetros. E essas contas, esses sensores, né, ligados no tanque de gasolina, poxa, ainda tem 52 litros de combustível, então ele está ligado num sensor. Toda essa captação e essa matemática, essa lógica é feito nesses microcontroladores. Então esses microcontroladores estão em diversos instrumentos médicos, na indústria, controlando braços robóticos, características padrões. São pequenos, baixo consumo de energia elétrica e entradas e saídas. Alguns microcontroladores são da indústria, eles são ligados em CLP, são controladores industriais, para ser mais resistente à interferência, à sujeira, a ruído eletromagnético, mas difere um pouco do hardware e tal, mas ele não foge dessa lógica que a gente vai aprender nessas aulas, né? Esse que é o conceito de microcontrolador. Então, quando você ouvir falar em microcontrolador, você já tem que imaginar um microchip desse pequeno, com baixo consumo de energia elétrica e com essa capacidade de ter entradas e saídas. Tem o I ou aí que a gente vai ver um pouco mais adiante aí nessa aula. E só para contextualizar, né? E tudo isso aqui é um Arduino. Vamos falar um pouquinho do Arduino e depois a gente volta a falar de microprocessador. O Arduino, então, ele é uma plataforma, né? O projeto nasceu, né, voltado para aulas mesmo. Então ele pegou um microcontrolador desse, que é amplamente usado na indústria, em carros, em equipamentos médicos, e incorporou numa placa. Ele colocou numa placa, numa plataforma, com algumas facilidades. Aí ele colocou o projeto tem sempre uma porta USB para eu controlar, fica fácil para fazer uma programação e mudar a configuração do meu microcontrolador. Já tem um botão de reset, alguns LEDs, tem as portas aqui, os pininhos já soldados para facilidade, um regulador de tensão e uns outros componentes aí. Então o Arduino é essa plataforma toda. Então ela nasceu, né, é um projeto open source, né? Ele é aberto, ele nasceu para essa finalidade, simplificar o estudo, né? Então você consegue com uma plaquinha dessa fazer programações do microcontrolador, no microcontroladores como esse aqui, de uma forma mais simples, né? De uma forma barata e simples. Então ele colocou num projeto aberto, esse é o intuito do projeto Arduino, e fez alguns modelos de Arduino, todos com um controlador aqui, né? E desenvolveu essas plataformas. Então a gente tem alguns modelos de Arduino. Quando a gente ouve dizer Arduino, não é só esse que a gente vai trabalhar. Tem o Arduino Uno, os mais comuns são o Arduino Uno e o Arduino Nano, né? Que a gente vai trabalhar nossas aulas. Mas ele tem alguns outros modelos, né? Tem um Arduino, por exemplo, o Mega. Ele é um pouco maior, ele tem um microprocessador também, microcontrolador, aliás, os pinos dele, ele tem mais pinos, né? Mais entradas e saídas, ele pode ligar mais sensores e mais atuadores, mais motores, mais braços, mais esteiras, robóticas. Vamos entender melhor, né, o que é entrada e saída daqui a pouco, mas vamos se concentrar um pouco mais ainda no Arduino. Então o Arduino é isso, é um projeto aberto. E o que significa um projeto aberto? Quem criou os projetos, né, disponibilizou todo o esquema elétrico, como fazer uma placa dessa. Então, vários fabricantes começaram a construir as próprias placas.
E com a autorização do projeto, né, um projeto open source, pode fazer o seu Arduino. Aliás, eles incentivam isso, né, os detentores aí do projeto. Então tem alguns modelos específicos aqui do Arduino. Deixa eu ver se, ó, por exemplo, aqui, né, tem alguns outros modelos aqui, né. Esse aqui é bem interessante também. Esse Arduino é voltado para vestíveis, né, para tecnologia vestíveis. Então ele é bem pequeno e os pinos dele são próprios para você passar uma linha de costura que passa a energia elétrica, que conduz a energia elétrica, e você ligar um componente de um LED, por exemplo, então fazer uma roupa com LEDs que iluminam, né? Então você tem essa capacidade, ele já foi desenhado para você passar uma linha de costura e desenhar aqui e fazer os cabos com ela. Ou seja, o Arduino é uma plataforma gigante. Outra coisa que faz ela ficar gigante é ter uma comunidade muito ativa. Então, quando cria um sensor novo, tem sempre alguém desenvolvendo já um código, uma biblioteca para facilitar a interação. Tem grupos de discussão enormes aí, ativos, né, vivo na comunidade Arduino, que estão sempre evoluindo, criando coisas novas, códigos novos, exemplos novos, que isso é muito interessante, né? Tem muita documentação. Então, se você quer fazer um robô que enxerga a distância, enxerga a luz, enxerga ultravermelho, então você vai instalar alguns sensores que você vai encontrar muita documentação para fazer rodar no seu Arduino. E isso é muito interessante, te poupa muito tempo, né? Tendo material de pesquisa, isso é muito interessante, é outra coisa que atrai bastante em trabalhar com Arduino. Então, o que um microcontrolador faz, né? É o cérebro do nosso robô, no cérebro do nosso projeto, do equipamento eletrônico aí. Então, aqui a gente coloca os códigos e todo microcontrolador ele tem essa característica de ter entradas e saídas. Essas portas são esses pinos, né? Então, esses pinos, cada pino desse está ligado em um terminalzinho. Cada porta dessa está identificada com um nome, com uma sigla aí, né? GND, que é o neutro, D0, D1, D2, D3, D4, A1, A0, A1, A2, A3. Então, cada pino está identificado na própria placa e cada número desse seta com um terminalzinho do microcontrolador cada terminal desse a gente chama de portas. E essas portas podem ser entradas e saídas. A gente já vai entender agora o que é isso. Então, eu posso falar que uma dessas portas aqui, por exemplo, a D3, ela vai ser uma entrada. Então, o que quer dizer que ela vai ser uma entrada? Eu vou ligar um sensor aqui. Então, se eu quero que o meu robô enxergue, eu vou colocar um sensor de proximidade, por exemplo, ele perceber que está chegando um obstáculo, eu vou ligar numa D0, por exemplo, numa D3. Eu quero que ele perceba quando eu aperto um botão do meu robô. Então, eu vou ligar ele no D3 um botão. Então, ele vai ser uma entrada. Aí eu coloco no programa, a gente vai ver isso como. Ele vai ter uma lógica para ficar tendo essa inteligência. Então quando eu apertar um botão, eu vou perceber, vou fazer tal coisa, tal função nessa porta, entendeu? Então essa porta virou uma entrada. Então uma entrada, fazendo uma analogia aqui no nosso mundo ao redor, na nossa sala de aula, por exemplo, é o nosso interruptor, por exemplo, da nossa parede. Então quando a gente aperta aquele botão, ele acende uma luz. Então eu estou tendo uma entrada, é um sensor também, né? Não deixa de ser um sensor, é uma entrada. Um teclado de computador é uma entrada, um mouse, um sensor de luz, um sensor de gás, um sensor de temperatura, um sensor de chuva. Eu quero perceber que o meu robô tem que perceber quando está chovendo. Então ele vai ter um sensor, ele vai ter um sinal aqui do sensor. Então ele é uma entrada. E a mesma porta ou qualquer uma outra porta, ela pode ser saída também. A saída é como você liga ele num motor elétrico, num braço robótico, numa perna de um robô que vai se movimentar, num laser, como no nosso caso, o nosso robô, ele vai ser uma saída, é um atuador. Na robótica a gente chama de atuador. A entrada a gente chama de sensores, vamos ligar um sensor, é uma entrada. E a saída, essa porta agora vai ser uma saída, eu vou ligar num atuador, vou ligar no motor,
vou ligar numa resistência para aquecer o lugar, vou ligar num ventilador para ele refrigerar. É um conceito de portas, né? Isso é entrada e saída. Então, tudo que a gente faz para sair, atuar fora do nosso controlador, fora do nosso robô, a gente está fazendo uma saída, um atuador. E o que está entrando de informação no nosso robô é uma entrada. Esse é um conceito importante da gente aprender, da gente ter na nossa cabeça, que é as entradas e saídas, vai explorar bem isso, mas nessa aula é importante ter esse conceito de microcontrolador, da plataforma Arduino, tem recurso suficiente para você automatizar uma casa, fazer robôs bem complexos aí, com funções bem complexas. É importante entender isso, entender a plataforma Arduino, tem uma documentação muito vasta aí de pesquisa para você entender um pouquinho mais, tá bom? Então, microcontroladores são o cérebro do nosso computador, eles são os olhos do nosso computador, eles são os ouvidos do nosso computador, do nosso robô, ele é o atuador, ele é o braço, ele é a perna, ele é toda a parte de ação também. Então, o microcontrolador é responsável por tudo isso, pela inteligência, pela entrada e saída de um robô, de um equipamento aí industrial, uma automação. Eu vou parar por aqui para a gente começar então a atividade em si. Vamos começar a falar um pouco especificamente dessa placa que a gente vai trabalhar aí durante o curso. Então, cada porta, né, cada pino é identificado. Por exemplo, aqui a gente começa com D12, D11, D10. Para perceber, né, que essas aqui começam com D. Elas estão começando com D para identificar que essas são os pinos, né, que correspondem às portas D de digital. Então, do D12 ao D2, elas são as portas digitais. A porta GND, que tem uma aqui e uma aqui nessa ponta, ela é esse pino, né? É o GND, então é o ground, é um negativo do nosso Arduino. Alimentar um sensor ou alimentar o próprio Arduino, a gente pode usar esses GNDs. A gente vai ver com mais calma, né? Mas a gente está dando uma geral em todos os pinos para. Esse pino reset é usado para resetar o Arduino, então a gente pode dar um pulso aí, ele acaba resetando. O RX0 e o TX1 são portas de comunicação serial. Usar essa porta TX e RX para se comunicar com outros dispositivos, outro Arduino, a controladora, e se comunicar por um dial. Isso a gente vai aprender numa aula mais adiante. E aqui, D13 é o mesmo pino aqui do D2 até o D13, né? D12 ele puxa para o D13, é uma outra porta digital também. E a gente tem um pininho 3V3, ele quer dizer que aqui entrega 3.3 volts, é uma propriedade também da plaquinha, a gente já vai entender. Ela tem um regulador de tensão, né? Que quando a gente alimenta a placa, não importa o quanto que a gente vai alimentar, ele vai liberar para a gente 3.3 volts. Uma porta de referência, isso é pouco usado, mas é nessas portas analógicas a gente pode mudar a referência dela. Isso é pouco usado, esse pino. Aí a gente tem um outro grupo, do A0 ao A7 aqui, tá vendo? De novo, né, a gente pode reparar que essa como inicia com A, esses pinos. Então, esses pinos, eles são as portas analógicas. De A0 a A7 são as portas analógicas. A gente vai entender isso melhor. Esse pino aqui é 5 volts, está escrito 5 volts. Esse pino é fixo, ele só entrega 5 volts mesmo. Um GND e um pino chamado VIN. Esse pino a gente vai utilizar para alimentar o Arduino. É uma outra forma de alimentação. E falando nisso, vamos falar de alimentação, né? Então, essa aqui é uma placa Arduino. Toda essa placa é Arduino. A conexão USB a gente vai usar para conectar um cabo USB no nosso computador, a microcontroladora. Então, esse pino, ele serve para duas funções, essa conexão. Que a gente vai ligar o pino USB, o cabo USB e programar a nossa microcontroladora, e também de alimentação. A USB do nosso computador
ele acaba entregando para a gente 5 volts da nossa porta do USB do computador. A plataforma Arduino já aproveita e já pega esses 5 volts do nosso computador e já alimenta toda a placa. Isso é possível enquanto a gente estiver com um cabo carregando, né? Com um cabo USB. Quando essa placa for ligada no nosso robô, no nosso Arduino for ligado no nosso robô, a gente vai ter que alimentar isso de outra forma. O Nano, né? Que é o nosso caso aqui, tem essa porta VIN. O Arduino, todos os Arduinos, na verdade, tem esse pino também. Ele é um pino de alimentação, de entrada. Esse pininho de corrente contínua, como a gente já está começando a entender. Então, como a gente vai fazer, né, no futuro aí nas aulas? A gente carregou o programa para cá, a gente embarcou um código, a gente vai entender isso aí direitinho. A gente colocou um código, desligou o cabo USB, essa placa fica desligada, ela fica sem energia. A gente precisa buscar outra forma de alimentar essa placa. É o que a gente vai usar nesse pininho VIN. Então, depois a gente pode ver no datasheet direitinho o quanto ligar. Uma coisa interessante é que a gente pode ligar tanto 5 volts aqui, que entrega diretamente pela USB do nosso computador, ou uma bateria de 12 volts, ou uma bateria de 8 volts, que nem a gente vai fazer, aí ligando nossas duas pilhas. E ele vai, mesmo alimentando com 8, ele vai continuar entregando 3.3 volts nesse pino, como está marcado, e 5 volts nesse pino aqui, como está marcado. Graças a um componente eletrônico que tem nessa plataforma Arduino, que é um regulador de tensão. Então, a gente pode colocar qualquer tensão aqui e os 5 volts aqui, que nós vamos ter esses 2 pinos para utilizar, para alimentar os nossos sensores, como a gente vai usar durante as aulas. Então, aqui a gente tem um pino que sempre vai entregar 3.3 volts e aqui a gente vai ter um pino que vai entregar 5 volts, graças a um componente aí presente nessa placa aí do Arduino. Outra coisa aí a salientar, ele tem esse botão, aqui é um botão físico, e quando você aperta ele reseta. Então o Arduino, vocês vão entender, né? Eles vão ter uma lógica no programa, ele vai estar preso aqui numa lógica. Então se você apertar aqui, ele começa tudo de novo, ele reinicia o programa, a gente vai entender. Tem alguns LEDs aí que indicam quando ele está ligado. Basicamente a gente tem que entender isso, né? Ela tem os pinos, cada pino ele é numerado, ele tem identificação, porque a gente vai setar ele no código, né? Então o D4 aqui, quando eu colocar no programa o D4, ele vai saber que é esse pino e vai estar ligado em algum sensor, alguma coisa que a gente estiver ligando no nosso robô, no nosso sisteminha. Tá bom? O regulador de tensão, só por uma questão de curiosidade, é esse aqui. O responsável aí para entregar os 3 volts e os 5 volts. E então é isso, né? Essa é a placa Arduino Nano. Essa placa é muito poderosa, vocês vão ver, os recursos dela são impressionantes. O poder que ela tem. Vocês já vão começar a ter ideias de fazer robôs diferentes do que foi apresentado para vocês. Automatizar a casa de vocês, algum projeto específico da vida de vocês. Vocês vão ver que uma plaquinha dessa é muito poderosa e você consegue colocar muita inteligência nesses microcontroladores. Eu vou pausar aqui para ir para a próxima. Vamos agora instalar o ambiente de desenvolvimento. Bom, para isso vamos entender o que é o ambiente de desenvolvimento. Como toda software que você precisa criar, um game que você for criar, você precisa de um software para criar esse outro software, né? Na programação a gente chama isso de IDE, um software de desenvolvimento, um ambiente de criação, um ambiente de desenvolvimento. No Arduino não foge dessa regra, né? Para a gente criar o código que a gente precisa embarcar aqui, a gente precisa de um software para fazer esse software, né? Então é o software de desenvolvimento. Vamos conhecer esse software agora, né? Então, no próprio site do Arduino, né, é a página oficial do projeto do Arduino, de toda essa comunidade, é o arduino.cc. Esse site é bem bacana de se visitar, ele tem projetos sendo exibidos, sempre muito atualizado, versões novas, a comunidade, o que está acontecendo, o que estão estudando,
projetos educacionais, são bem bacanas isso aqui, um site que vale a visita, né? Então, vamos baixar o software então de desenvolvimento, né? A IDE do Arduino. Quando eu estou gravando essa aula, né? Nessa data aí que eu estou gravando, atrás do software, né? Hoje ele está aqui, ele pode estar em outro menu lateral e tal. Então, o software na instalação mesmo, né? Como uma versão que já está bem consolidada, vamos baixar o software para a nossa máquina, né? Então, quando você clica aí nesse software, você direcionado para essa tela, né? Pode ver que ele tem vários, aliás, tem os sistemas operacionais aí, Windows, né? Mac, Linux, estão bem maduros todos esses sistemas aí, funciona bem no Linux, funciona bem no Mac, não precisa ficar preso aí no Windows, né? A maioria dos computadores, eu acredito que todos aí das escolas serão Windows. Pode ver que até a loja oficial da Microsoft, né, já tem o software Arduino lá também para instalar. Ou seja, é bem bacana, bem tranquilo a instalação, tem bastante opções, né? Você pode baixar aqui o zip file aqui, instalar normalmente. Então, quando você clicar aqui em qualquer opção, ele vai te direcionar para uma página de contribuição, né? Um projeto aberto, né? Eles vivem de doações, né? Então você tem a opção de doar aí uma quantidade aí, $50, 25, $3, um outro valor. O botão de contribuir e fazer o download ou apenas fazer o download, né? Você clicando aí, você já vai começar a baixar aí o software normalmente, como sempre, né? Como já está acostumado, baixa o arquivo e instala normalmente, não tem nenhum segredo aí, é uma instalação de Windows normal, né? Next. Então, vamos para a tela já do software instalado, né? Na minha máquina já está instalado aqui. Então, essa é a carinha dele, né? Essa é a IDE do Arduino e essa tela azul com essas partes escritas aqui, que é o código. Então, quando você abre um novo, ele já abre esse código aqui. Ele já abre esse código. Esse código é a base mínima, assim, pro código, né? Então, ele já deixa esse começo aqui já escrito. Então, quando você abre um novo, já vem com essas instruções. Então, tem esse menu superior, né? Nenhuma novidade aqui, bem como qualquer programa aí, né? Abrir uma nova janela, abrir um arquivo já existente, um código já existente, abrir uns recentes, exemplos de programação, isso é bem interessante. Aqui você já abre alguns exemplos de alguns sensores, está sempre se atualizando essa lista aqui também. Salvar como, né? Não muda muito, editar, Ctrl Z. Aqui não tem nada interessante, tirando esse ferramentas aqui, que é bem legal. Pelo jeito você não está exibindo na tela, né? Mas vocês podem ver de vocês aí que abre um menu aqui flutuante. Vai estar no documento, né? No PDF aí, mas eu acredito que dá para tocar sem problemas, mesmo sem exibir esse menu flutuante, né? Bom, então vamos lá. E esses botões também a gente vai utilizar aí durante o curso, esses botões internos. Então vamos lá. Esse primeiro aqui que está sendo traduzido, né? Aqui traduz como verificar, é o botão de compilar, né? Você compila. Aqui já está um conceito aí de programação, que você escreve seu código numa linguagem texto estruturado, uma linguagem voltada a objetos, que nem é o que a gente está fazendo aí, o C++, né? É simples de entender, e quando daqui a pouco você estiver mais familiarizado, você vai entender esses códigos, vai entender que dentro desse void setup aqui, toda a instrução está presa nesse jogo de chaves, você coloca uma instrução aqui, você começa a entender com facilidade isso. Mas o computador, o robô, o nosso microcontrolador, o próprio PC da gente, o próprio notebook, o próprio celular, ele não entende essa linguagem, né? Ele entende a linguagem de máquina. A linguagem de máquina é a linguagem binária, a linguagem do 00, 01, ligado e desligado apenas, né? Então, quando você compila
a gente está fazendo aqui, aperta copilar, ele está transformando esses códigos da gente, essa linguagem, em código de máquina. Mais para frente a gente vai ver uns exemplos, né? Então, compilação terminada, ele acabou de transformar tudo isso numa sequência de 0 e 1, numa linguagem que a máquina, o notebook interpreta, o nosso microcontrolador, o nosso robô interpreta, máquinas industriais, qualquer máquina, qualquer microcontrolador vai entender, é uma linguagem de máquina. Então, essa é a função desse botão, compilar. Então, aqui a gente tem duas coisas interessantes a se observar. A primeira é que ela só termina a compilação se o código tiver sem erro nenhum. Por exemplo, aqui eu vou colocar um erro, nós vamos entender, né, linha a linha aí mais para frente, mas eu vou colocar uma outra chaves aqui só para simular um erro e vou mandar compilar. Pode reparar que dá um erro, né? Dá um erro e não sai daí. Ele jamais, com um código sem compilar, ele vai embarcar. Ele não vai embarcar nenhum erro para o Arduino. Ele só compila, ele só passa para frente, ele vai embarcar o código apenas códigos perfeitos, né? Então aqui ele identifica um erro. Uma coisa muito interessante é nunca ignore esse erro. Ele dá informações preciosas aí quando o seu código não estiver compilando de forma alguma, apresentando erros. Mantenha calma. Se o seu código estiver confuso, complexo, o erro pode ser grande, não exibir nessa janelinha, ou fica ruim para você exibir, copia a mensagem, cola num bloco de notas, analisa direitinho, porque tem informações aqui muito importantes que vão te dar uma direção aí na resolução do problema. É lógico, aqui o código está muito simples, foi um erro muito simples, ele já até destacou a linha, né? Nem sempre é tão preciso assim, que ele já destaca a linha. Quando tem mais de um erro, ele vai destacar talvez a primeira. Você vai corrigindo, ele vai descendo. Então, ele já dá uma dica aqui, algo a mais aí, né? Antes, então eu teria que abrir uma antes de fechar. Ele dá dicas aí, né? Pesquise na internet, aqui são caminhos preciosos. Então, não ignore o erro e a compilação só sai se ela estiver perfeita. Ela só termina se estiver perfeita. Qualquer erro, ele não vai embarcar o código de jeito nenhum. Ele não vai prosseguir. Então vamos lá, vamos ver os outros botões. Aqui, o botão de seta para a direita, ele vai carregar. Então ele vai, quando a gente apertar isso e o nosso Arduino estiver conectado na porta USB, ele vai passar o código para cá. Vai passar o código para o microcontrolador, para o cérebro do nosso Arduino. Se você não compilar antes e apertar aqui, ele vai compilar o arquivo, vai passar para a linguagem de máquina para embarcar o código. O outro é novo, né? Você clica aqui, ele abre uma nova janela. Nenhuma novidade, vai abrir uma outra janela em branco dessa, né? Igual a essa aí com as informações básicas. Abrir um arquivo que já existe, é o mesmo que o arquivo no menu abrir aqui, mesma coisa. E aqui salvar, né? Você salva o código aqui que você está escrevendo, você salva aí, normalmente, né? Abre uma janelinha ali para você apontar qual pasta quer salvar, aí nenhuma novidade. Então vamos lá, vamos deixar o nosso Arduino preparado aí já para receber o nosso código. Então vamos pegar um cabo USB, saindo do nosso computador, né? Ele tem essa mini USB, e vamos ligar no nosso Arduino. Primeira coisa que a gente observa, já acende um LED, né? Não sei, aqui está muito claro para ver, né? Mas já acende um LEDzinho. Pode reparar que o LED está escrito PWR, né? O de Power, né? Então é um LED já sinalizando que a placa está energizada. Como a gente já falou anteriormente, né? Ele está pegando 5 volts da porta USB, já energizando a nossa plaquinha aí. Então, duas coisas que a gente tem que configurar sempre quando a gente liga um Arduino no nosso computador. A gente vai em ferramentas, não está exibindo aí, né? Mas
vai estar escrito aí no documento. E ele vai abrir um menu flutuante e entre umas opções lá para baixo vai estar escrito placa. E a placa, quando você para o mouse no lado, abre um outro menu flutuante que tem a lista de placas Arduino existente aí, né? E a gente seleciona, né? No nosso caso aí uma plaquinha Nano, então a gente vai até o Arduino Nano e seleciona ela. Selecionado a placa, você tem que outra configuração no menu ferramentas de novo, na porta, qual porta com o Windows, né? No nosso caso aí, ele setou virtualmente a comunicação. Pode ser com 1, com 2, com 3, isso varia do Windows, né? Então, quando você coloca um dispositivo, ele virtualiza aí uma placa serial, né? E ele coloca um número nela, né? Um nome, né? Um com 1, com 2. No meu caso aí é com 4. Estou selecionando ela. Vou selecionar o com 4. Aí até aparece aqui, né? No finalzinho, uma placa que está acionada, né? O Arduino Nano em com 4. Então, tendo isso configurado, você já está pronto para você carregar o código. Então, você clica aqui, ele vai compilar o código, né? Tá vendo? Ele está compilando o seu sketch aí, carregando. Tá vendo que pisca umas luzinhas aí? Você pode reparar que pisca um RX e o TX aqui, que é o de comunicação, uma luzinha vermelha aí, uma verde, então ele comunicou, então, e ele dá a mensagem de carregado. Tá bom? Se você tiver problema, se deu algum erro de com, ficou vermelhinho aqui, alguma coisa assim, e você fez os passos que eu te mostrei, tira o Arduino, tira o pininho daqui, deixa eu simular esse erro aí. Ó, eu vou voltar para o ATmega. Ó, se der, eu tô com a placa Arduino Nano selecionada e com 4, né? E mandei carregar o código e ele fica carregando e não finaliza, ele nem acende a luzinha do TX e fica travado nisso. Se isso acontecer com você, quer dizer que um dos problemas, né, pode ser cabo, pode ser um monte de coisa, mas antes de tudo, você tira essa com aqui, ó, tira a placa USB, ele vai dar esse erro aí, né, de comunicação, coloca ela de novo, e na ferramentas, aqui no menu ferramentas, embaixo da placa Arduino Nano selecionada, abriu um processador, né, então aqui, ele tem, quando você para no processador, ATmega 328, vai abrir um outro menuzinho flutuante, né? E você consegue selecionar o tipo, porque essa placa aqui às vezes vem com um processador, um microprocessador mais antigo, com bootloader carregado nela, mais antigo. E aí o próprio software ele já deixa uma opção aqui, então você pode deixar o ATmega, pode selecionar o ATmega 328P ou de bootloader. Então, é uma versão mais antiga, você seleciona ela e manda carregar. Então, ele compila o código e manda carregar. Pode reparar que agora vai funcionar, também acende umas luzinhas aí de TX e RX. Ele vai carregando, só se não der aperta mais uma vez aí, porque o meu aí deu um erro também. Eu vou carregar aqui. Forcei o erro, eu não sei se ele tá algum bugzinho aí, mas você vai tenta mais uma vez aí. Ele vai conseguir. Deixa eu ver só que porta tá carregada aqui. A com 4, deixa eu ver se eu selecionei certo. Vou tirar. Vou colocar mais uma vez. Vou mandar compilar o código. E carregando o código. Beleza, tá vendo? Deu como carregado aí. Então, se der esse problema, você volta a ver uma versão aqui do bootloader, né? Nesse menu ferramentas, né? Fecha
fecha não, dá uma outra copilada e tenta mandar de novo. Se der problema, desconecta de novo, coloca, até acertar essa configuração, né? Se der o erro, né? Não é certeza que dá, vai depender do que vier aí no seu bootloader aí, mas é tranquilo, são problemas fáceis de resolver aí, eles são geralmente dá o erro, você pesquisa na internet, vai ter também muita documentação sobre isso, né? Essa própria mudada aí de bootloader é uma das recomendações que você encontra. Então é isso. Então, a partir desse momento que você já consegue essa comunicação, pode reparar que como comunica, né? Quando está comunicando, acende o TX e o RX aí desses LEDs que estão ligados aí na comunicação serial do software, né? Então eu vou mandar carregar mais uma vez, pode ver que ele copila o código e quando ele está carregando ele acende umas luzes aqui, né? Do software aqui, aliás da placa e dá a informação de carregado aqui. Vou fazer de novo, mas é mais um problema aqui na minha máquina que está carregando várias coisas, mas ele já está com um funcionamento legal aí. A gente pode encerrar, eu só vou deixar funcionando aí carregado, né? Ele, nesse ponto aqui, então ele já está pegando o código. Eu vou parar esse vídeo. Nessa atividade, vamos colocar o primeiro código no nosso microprocessador aqui, nosso microcontrolador. Então, na aula passada, a gente já conseguiu fazer a comunicação. Nesse ponto, então, a gente já está com a IDE instalada no nosso computador. E a gente já fez já embarcamos o primeiro código aqui, um código vazio, mas ele já fez a comunicação, deu como carregado, a gente percebeu as luzes TX e RX se comunicando. Então vamos, nesse momento, né, da aula, fazer um programa em si aí, para a gente entender como que funciona essa linguagem, como funciona aí o Arduino. Então, vamos começar a escrever, né, entender como é que funciona o código nessa IDE. O Arduino vai funcionar, ele vai ler as instruções de cima para baixo, né? Então, ele começa nessa primeira linha e vai descendo o código. E esse void setup e void loop, eles são duas funções vazias, duas funções que não retornam nada, né, na linguagem C++. Mas o que a gente precisa entender é que o void setup ele vai ler a instrução apenas uma vez e o void loop ele vai ficar em loop infinitamente aqui enquanto a gente estiver ligado o Arduino, ele vai estar fazendo as instruções, fazendo o que a gente escrever aqui. Então vamos só exemplificar. Eu vou apagar essa primeira linha, porque a gente vai entender que isso aqui é um comentário, a gente já vai entender o que é isso. Eu vou apagar essa linha aqui também. Vou deixar mais claro. Então a gente tem a instrução void setup e void loop. Tudo que a gente escrever aqui vai ser lido uma vez. Então quando a gente liga a plaquinha, né, liga o Arduino, ele começa a ler as instruções aqui. Ele vai começar de cima, ele vai ler o void setup, ele vai ler e executar as instruções que a gente deixar aqui dentro. E depois ele vai ficar preso nesse loop. Ele vai até o final, volta até aqui, vai até o final, volta até aqui e fica lendo. Vamos fazer um primeiro programinha aí para ele piscar um LED. Lembra que nas instruções anteriores aí, o pino 13 ele está ligado direto num LED aqui, né? Tem um LED que está ligado direto nesse pino. Então, se a gente energizar aqui, a gente vai entender o que é isso, né? Ele vai acender também. A gente vai escrever pinmode. Reparem, né, que começa a instrução com minúsculo, depois tem uma letra maiúscula. O C++, né, a linguagem C, ela é case sensitive, então quer dizer que uma letra maiúscula e minúscula ela difere, então se você começar com um pin maiúsculo aqui, vai dar erro, né? E pode perceber também que a ideia ela já facilita essas
formatações, né? Então ela muda a cor da letra de acordo com uma função, ela já interpretou que isso aqui é uma função. Então se eu estiver escrevendo algo diferente, tá vendo que fica numa fonte preta, né? É uma instrução que ela não reconheceu ainda. Então, pinMode, eu vou abrir um parênteses, vou colocar o 13 e vou escrever Output. Ele ficou azulzinho, vou fechar o parênteses. Eu vou falar um pouquinho dessa função, mas a gente vai estudar mais para frente. Nessa aula aqui é só para a gente fazer a primeira programa, a primeira lógica dentro do Arduino, né? Então o pinMode a gente está setando, né, no Void Setup, a gente está configurando aqui o nosso microcontrolador como uma saída. Lembra que cada pino desse, do D2 até o D13, ele é uma porta digital. E essa porta digital pode ser uma saída, lembra? Ligar um motor, ligar um braço robótico, ou uma entrada, um sensor, um botão. Então aqui é assim que a gente configura, né? Essa instrução. A gente vai ver com mais detalhe para frente. Mas então é pinMode 13, eu coloquei o pino 13, eu podia colocar aqui, eu quero deixar o pino 2, mas nessa aula a gente vai usar o 13, por causa do LED ligado nesse Arduino. Então essa é a estrutura desse comando, né? Então eu ponho o comando, abro um parênteses, coloco o número do pino que eu quero alterar, que eu quero setar, e seteia ele como Output. Toda a instrução que a gente coloca no C++, né, nessa programação, a gente tem que terminar ela com um ponto e vírgula. Então o computador, né, o nosso processador, o nosso microcontrolador, ele vai ler essa instrução pinMode 13. Então, vou deixar o pino 13 como uma saída. E ele pula a linha. Ele pula para a próxima linha. Eu já vou falar aqui também do comentário, né? No caso do C++, né, é 2 barras. Então daqui eu posso escrever qualquer coisa que não vai dar erro na compilação. Eu vou compilar o código. Lembra que isso aqui ele está compilando, ele está verificando se tem algum erro. Tá vendo? Não deu erro, né? Eu posso escrever qualquer coisa aqui após o comentário. Então o que eu vou escrever aqui? É uma boa prática você escrever. Então eu vou colocar aqui, configura pino 13 como saída digital. Por quê? Sendo que isso aqui não influencia nada no meu código, não vai mudar em nada o funcionamento do Arduino. Mas isso vai ajudar a você se localizar no seu código. Quando o seu código fica bem complexo, com muitas linhas, você vai entender, puxa, o que eu fiz aqui? Pode passar um tempo que você está mexendo nesse projeto, nesse robô, ou você pode pedir ajuda para alguém, ou trabalhar junto com você. Então, comentários na linha é muito importante. Isso aí é uma boa prática aí de programação. Voltando, né? O Void Setup, então, ele vai ler uma vez, então a gente usa para colocar, para setar os pinos, porque você não precisa ler isso constantemente. Eu não preciso dar essa instrução para o microcontrolador todo momento. Me passa o pino 13 para saída, é uma saída digital, uma saída digital, uma saída digital. Ele só precisa falar uma vez, configurar uma vez, quando eu ligo o microcontrolador, e já é o suficiente. Então aqui a gente coloca na primeira instrução, que é um pino de saída. E no loop, eu vou colocar o seguinte comando aí. Digital write 13, alto. Lembrando do ponto e vírgula, que é uma instrução. Vou partir para a próxima linha. Delay 1000, ponto e vírgula. Digital write, ele quer dizer que escreva, né? Escreva na minha porta digital. Qual porta? A porta 13. Deixa ela ligada. Então eu vou energizar a minha porta 13. Ela vai estar com 5 volts. Então o Arduino funciona assim. Quando eu ligo a porta
13, ela vai dar 5 volts nesse pino. Entendeu? Então esse pino que é o 13, na verdade esse primeirinho aqui, nesse pino 13, quando eu colocar essa instrução, eu vou ligar o computador, vou ligar o microcontrolador por aqui, energizando ele numa bateria, ele vai ler a primeira instrução lá no void setup, ele fala, o pino 13, ele é uma porta digital e ele vai ser como saída. Então eu vou acionar alguma coisa, eu não vou receber dados. E quando ele entra no void loop, ele tem uma instrução digital write 13 ligado. Então eu vou ligar essa porta aqui, esse pino, ele fica energizado. E nessa energização que a gente vai entender que a gente vai ligando as coisas, vai ligando o motor, vai ligando sensores. Essa é a primeira aula, é mais para entender como funciona o void setup e loop. Então aqui a gente escreveu, ligamos, eu vou até colocar aqui no comentário, né? Liga saída 13. E aqui delay é uma instrução de pausa. Então, quando o computador, o microcontrolador, ele lê esse comando delay, ele fala, opa, é uma pausa de quantos milissegundos? Então, acontecer aqui, vai dar uma pausa de 1 segundo. Ou 1000 milissegundos. Milissegundos. Então, para você querer 1 segundo, você tem que colocar 1000. Milissegundos é 1 segundo dividido em 1000. Se você quiser meio segundo, você coloca 500. Se você colocar 1/10 de segundo, aí você coloca 10. 5 segundos, você coloca 5.000 milissegundos. Então aqui eu vou copiar essa instrução, porque eu quero que ele pisque, né? A minha ideia aqui do comando é que ele pisque. Então eu vou colar aqui. Então aqui no digital write, eu vou colocar lá. Ou seja, ele vai desligar. Então, o que está acontecendo aqui? Digital write 13, então, escreva na porta digital 13, ligada. Espere 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, e faça essa instrução abaixo, né? Digital write 13, lá. Ou seja, eu vou desligar. Então, essa porta 13, quando ele chegar nessa instrução, ela vai ficar 0 volt. E espere 1000 milissegundos com a porta com a última instrução. Aí ele volta para cima, liga o LED, espera 1 segundo, desliga o LED, espera mais 1 segundo e volta. Ele vai ficar preso aqui. Vamos ver isso funcionando na prática. Então eu vou carregar o programa. Meu Arduino já está aqui espetado, configurado, né? Vamos ver como ele vai reagir. Está compilando, está carregando. Está carregado. Então, ó, perceba que a gente começa a piscar um LED aqui, né? Como eu disse, esse LED está ligado na porta 13. Então, é interessante, né, esse LEDzinho, já para você começar a entender. Isso é muito importante, porque nossos códigos agora vão começar a ficar mais complexos, né? Quando a gente for montar o nosso robô aí na batalha laser. Então, ele vai ter umas instruções assim mais complexas. É interessante você entender como que funciona. Então, olha, analisa o código, né, e vê o funcionamento da placa. Então, ela está lendo as instruções loop constantemente. Ela lê a primeira linha, liga o LED, espera 1 segundo, desliga o LED, espera 1 segundo, liga o LED, espera 1 segundo. Tá vendo? Então, o loop, né, a função void loop, ela vai ficar lendo constantemente. O Arduino vai ficar preso, né, nossa lógica de programação vai ficar preso nesse void loop aí constantemente, aí, infinitamente, na verdade, enquanto estiver ligado. Então é isso. Aí nessa aula, aproveitando essa aula, você pode brincar um pouquinho aí com o delay, entender um pouquinho. Eu tirei o 500 milissegundos apenas, aliás, coloquei para 500 milissegundos o ligado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento, ó. Ele já muda, né? O que aconteceu aí? Ele está ficando meio segundo ligado e 1 segundo desligado. Você pode ir mudando aqui os valores, deixar os alunos aí alterar tranquilamente aí. É bom que vai entendendo lógica, né, de programação top-down, que começa em cima,
vai descendo, ó, pode passar para 200 milissegundos, vai piscar como se fosse um alerta, alguma coisa assim. E sempre carregando novamente, né? Cada vez que a gente carrega um programa, ele sobrescreve o código, né? Então a gente substitui o código antigo. Tem um código aqui já rodando, né, no microcontrolador, e quando a gente põe o carregar, o botão carregar, ele sobrescreve. Então, na aula de hoje, é interessante deixar os alunos aí brincarem um pouquinho com o delay, entender a lógica, vai dar os erros, né? Vão esquecer de pôr um ponto e vírgula, por exemplo, aqui, vai mandar compilar, ele não baixa enquanto não tiver perfeito o código, vai dar erro. Então, volta para aquela aula, presta atenção no erro, ele sempre vai dar uma ajuda aí. Tá vendo? Ele deu a linha de baixo, né, que ele não está entendendo, mas tá vendo como é a linha de cima que está faltando. Então, preste atenção nos erros, já começam a ficar mais familiarizados com isso. A aula dessa aula é passar o código começa de cima, ele lê essa instrução void setup apenas uma vez, então ele configura meu código, meu pino uma única vez, não há necessidade de ficar pondo aqui no loop para ele ficar constantemente nessa instrução, e ele vai se concentrar todo o processamento nessa instrução aqui, ele vai ficar nessa lógica. Então a gente fez um primeiro código aí, a gente fez um pisca-pisca aí, um LED pisca-pisca aí, a gente pode colocar ele com mais rápido, mais lento, né? Essa é a aula interessante ainda no primeiro contato com a linguagem.